Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, bora para mais um vídeo que nem só de crochê vive a crocheteira. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês que uma amiga me deu a ideia de gravar e só que na época eu não ainda gravava pro YouTube, mas eu vou gravar agora. O que que é? É como você tirar a medida para fazer um tapete de passadeira, tá? Ou também qualquer outro tapete, enfim. Acredito que isso aqui que eu vou passar para vocês agora pode ajudar aí também em outros tapetes, não só em passadeira, tá? Eu vou passar aqui para vocês passadeira, porque essa foi a dúvida dela na época. E eu ajudei ela ali e ela falou que ajudou bastante. Aí ela falou assim, Esté, você ensina bem, você tem que começar a fazer vídeos pro YouTube ensinando. Aí eu falei, será? Eu tô pensando em fazer, eu não sei ainda se vou fazer ou não, tal. Daí ela falou, faz sim. Então, depois aí, bem depois, eu acho que isso já faz uns 5 meses, se não faz mais. Agora eu vim aqui, estou fazendo vídeo pro YouTube e lembrei dessa dúvida que ela teve naquela época e acho que pode ajudar vocês aqui também, tá? O que que é? Gente, eu tô com a mesma roupa, obviamente tô gravando no mesmo dia, tá? Não achem que eu tô uma semana com a mesma roupa. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos lá. Como que funciona? Esté, como saber a medida das correntinhas iniciais aqui que eu tenho que fazer para fazer uma passadeira de tantos metros? Gente, primeiro você vai fazer um tapete menor. Eu tô mostrando esse daqui porque eu fiz um vídeo aí de raio-x, né, da peça. E já vou aproveitar e usar essa peça mesmo pra mostrar pra vocês, tá? O que que acontece? Você tem que saber a medida das correntinhas que deu aqui na sua peça menor, né? Primeiro você vai fazer o tapete que é o menor, né? Que é da passadeira. Aí você vai ver. Ai, meu tapete eu fiz não ficou de um tamanho bom, eu achei que ele ficou pequeno. Então você vai refazer, vai aumentar, até chegar do tamanho que você quer pro tapete menor aí da passadeira, tá? Quando eu faço uma passadeira considerada aí pequena, né, o tapete maior ali da frente da pia, quando eu faço uma passadeira que é considerada pequena, os outros dois tapetes eu faço também menor, né? Faço aí com 60, 65 centímetros, depende. Quando eu faço uma passadeira de 1,5 m, né? Aí eu faço os tapetes menor, né? Maior. Vocês estão entendendo? Aí eu faço com 70, 75 centímetros. Deu pra entender? Mas eu faço assim, né? Não sei se vocês vão, se vocês fazem assim também, enfim. Tô falando como eu trabalho aqui. Então esse tapete aqui, ele é um tapete de... Ele ficou com 60 centímetros. Porque a passadeira que eu fiz dele também não é uma passadeira muito grande, tá? Então esse tapete aqui, ele ficou com 60 centímetros. Tô medindo aqui agora, 60 por 37, tá? Ficou esse tapete. Então ele ficou um tapete pequeno, mas por quê? Porque a passadeira também ficou uma passadeira pequena, tá? E como que a gente faz então? Tá, eu já fiz o tapete menor, deixei ele do jeito que... do tamanho que eu queria, né, e tal. Beleza. Gente, vocês vão medir a carreira zero de vocês, sabe? A carreira que vocês começaram com correntinhas, né? E depois voltaram e foram fazendo os pontos altos, né? Pra fazer aqui essa curvinha, certo? Então, dessa curvinha aqui, a outra desse lado,
vocês vão medir, né? Pro tapete de 60 centímetros, vou dar o exemplo do meu. Para ele ficar com 60 centímetros, nas correntinhas iniciais aqui na carreira 0, ela teve que ficar com 25 centímetros, tá? Lembrando que o meu ponto é pequeno, tá? Então, por conta disso, o meu tapete claro sempre vai sair menor aí do que quem tem o ponto grande, né? Obviamente. Então, eu precisei aqui de 25 centímetros de correntinha da carreira 0 para que meu tapete no final ficasse com 60 centímetros. Então, você vai fazer essa medida, tá? Eu vou fazer uma conta que é mais fácil aqui para vocês entenderem. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei para minha amiga. Você quer fazer uma passadeira de 1 metro. De 1 metro. Aí você fez o teu tapete e tal, e da carreira 0 até a ponta, até o biquinho, ficou com 20 centímetros, né? Da carreira 0 até o biquinho aqui. Você vai medir daqui a aqui. Ficou com 20, né? Então, você vai ter 40 centímetros que vai ser de carreiras. Por que 40? Você não falou 20? É porque é 20 desse lado e 20 desse, certo? Então, você vai precisar que a sua carreira inicial tenha... Deixa eu ver aqui. Tenha 60... Epa! Tenha 60 centímetros. Entendeu? Então, na tua carreira inicial, você vai ter que ter 60 centímetros para depois que você fizer 20 de um lado, né? Que você vai fazendo assim. Então, vai crescendo de um lado e vai crescendo do outro, né? Então, quando você for fazendo ali, no final, você ter 20 centímetros de um lado e 20 do outro, você vai ter a sua passadeira de 1 metro. Deu pra entender? Entenderam? Aí, por isso que você tem que ter o tapete menor como base, tá? Porque, às vezes, o seu tapete, eu ia falar, o seu tapete, às vezes, ele não vai ter 20 centímetros, ele pode ter 25, aí você precisa de menos correntinha aqui no início, entendeu? Às vezes, vai ter 15 centímetros aqui da carreira 0 até o bico de acabamento vai ter 15 centímetros. Então, você vai precisar de mais, certo? E você faz essa conta para você ter noção de quantas correntinhas você vai precisar, né? Quantos bloquinhos no início aqui tem que ter para no final você ter o resultado aí que você espera, né? Às vezes é 1 metro, às vezes 1,5 metro. Você vai fazendo as contas conforme o tamanho da passadeira que você quer. Eu já fiz passadeira de 2 metros. 2 metros. Fiz 2 de 2 metros. E ela era com aquela florzinha rasteira. Como eu falei pra vocês, eu tenho um ponto pequeno. Então, se eu ligar a florzinha rasteira uma na outra com o verde, sabe? Quando a gente tá passando o verde e a gente vai... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Vai crochetando uma na outra ali com o verde, né? Fazendo a junção com o verde. Gente, pra mim não dá certo fazer isso. Pra quem tem um ponto maior dá certo. Só que eu não. Eu tenho que pegar eu tenho que fazer os quadradinhos, deixar ela passar do verde, né? Ela vai ficar um quadradinho. E depois eu vim ligando ela, fazendo a junção com o barbante da cor ali do tapete que eu vou usar. Pra que ela fique maior.
Porque se eu for fazer a junção direto do verde, eu vou precisar de muito mais florzinhas. E isso vai me dar um trabalho lascado. Então, eu tenho um ponto menor, eu preciso fazer isso. Então, eu fiz as contas. Eu fui fazendo florzinha e fui passando o cru, né? Que um tapete era o cru, o outro tapete era marrom. Mas ó, o primeiro tapete que eu fiz, se eu não me engano, foi o cru. Aí eu fui passando as florzinhas, passando o cru e medindo quanto que tá ficando. Eu preciso de 18 centímetros. 18, 18 de um lado e 18 do outro, entendeu? Pra que meu tapete desse 2 metros, entendeu? Então, eu fui medindo as florzinhas pra ter noção ali de quantas florzinhas, quantos centímetros que eu ia precisar na minha base pra que o meu tapete chegasse a 2 metros. Então, eu fui fazendo essa medida. Fui fazendo essa medida. Se eu preciso de 18 aqui, 18 ali, pra ele ficar com 2 metros, eu tenho que ter tantos aqui no meio. E no caso, eu iria precisar de 1 metro. Ai, gente, eu sou horrível em conta. 1,40 m. Não, 1,40 m não. 1,50 m e alguma coisa. Não, mais. Ai, gente, eu sou horrível com conta e eu não me lembro porque faz tempo isso. Então, eu nem me lembro mais. 1,40 m não, né? 1,40 m eu iria precisar se no caso fosse maior, né? Os meus pontos. Gente, eu sou horrível com conta, nem vou... As minhas contas é tudo na calculadora, gente, não consigo. 2 mais 2 pra mim é na calculadora, porque eu sou péssima com conta, tá? Infelizmente, eu tenho que assumir. Antes eu morria de vergonha de não saber fazer conta, que era pra ser simples, assim, né? Não, claro que 2 mais 2 eu sei, né? Mas antes eu ficava assim... Ai, sabe quando você vai no mercado e você não sabe o troco que você tem que receber? E você tem que fazer umas contas mirabolantes na cabeça e eu não sou boa de fazer conta de cabeça e enfim, sabe? Aí eu ficava morrendo de vergonha, meu Deus do céu, não sei nem quanto que é o troco que eu preciso ter aqui no mercado, quando era dinheiro, né? Agora o Pix facilitou, mas porque eu sou muito ruim de conta. Mas enfim, vocês entenderam. Pega a calculadora e faz a conta. Se vocês também são igual eu, faz as contas na calculadora. É por isso que eu já dei é por isso que eu já dei exemplo de números redondos pra vocês, porque olha, eu sou uma negação. Mas enfim, vocês entenderam, gente? É só vocês medir a carreira inicial. Faz o tapete menor, errou, não ficou do tamanho que você queria? Ah, ficou maior, você diminui, ficou menor, você aumenta e você vai vendo assim. Com o passar do tempo, você vai pegando as manhas e pode ser que nem precise ficar fazendo tanta conta mais, que você já vai ter uma noção bem boa aí e vai conseguir fazer sem muita bateção de cabeça, né? Mas no começo, pega a calculadora aí e faz as contas assim, entendeu? Sempre tenha em mente aí quanto que você tem de um lado, né? Ah, quantas carreiras que eu fiz aqui no menor, ou vou fazer as mesmas carreiras, a mesma quantidade de carreira na passadeira? Vou, então vai dar a mesma, o mesmo, vai bater aqui a mesma medida, né, na passadeira. Então faz assim, que vai ficar mais fácil. Esté, eu fiz e mesmo assim ficou um pouquinho menor. E agora? Eu desmancho a passadeira inteira, que é um tapete maior, né? Não, gente, vocês podem também fazer um pouquinho, umas 2 carreirinhas a mais aí na passadeira pra não ter que desmanchar tudo e ter um trabalhão. Eu acho mais fácil fazer carreira a mais do que desmanchar tudo, né? Só por causa, às vezes, de um bloquinho no começo ali que ficou faltando, né? Mas vai de vocês. Ah, eu fiz, ficou maior. Diminui algumas carreiras, né? Diminui uma carreira, 2 carreiras.
E faz assim, mas conforme o tempo for passando, vocês vão criando uma noção maior aí de como é o ponto de vocês, porque ninguém tem um ponto igual. Ninguém tem um ponto igual. Eu tô fazendo aqui uma passadeira, um kit de passadeira, que a aula é da Lori. E, ai gente, não liguem pra minha voz, tá? Eu tô péssima hoje de gripe. Eu tô com gripe já faz um tempo já. Se vocês verem o meu vídeo anterior aí, em um ou outro eu falo, tô gripada. Tô gripada. É porque eu tô com uma gripe emendando na outra, nunca saro, mal saro de uma, já pego outra. E daí eu fico com uma voz bem ruim. Mas tô aqui gravando pra vocês. Eu tô fazendo uma passadeira e o engraçado no comprimento não bateu com a da Lori. E eu fiz a mesma quantidade de correntinha dela do começo. No comprimento não bateu com a medida da Lori, na base, né? Mas a largura bateu. Entendeu? Então, assim, a gente não tem... a gente nunca vai ter o ponto igualzinho do outro. Por isso que a gente tem que aprender a reconhecer o nosso próprio ponto, as medidas do nosso próprio ponto, pra gente ter noção e fazer, pra gente conseguir tirar essas medidas, fazer do melhor jeito que fica melhor pra gente, né? Porque eu agora tô fazendo a pronta entrega. Então, independente do tamanho que ficar a passadeira, vai ficar. E eu vou fazer o cálculo ali com o fio que eu usei e tudo mais. Vou colocar o valor do fio que eu usei e tudo mais. Mas e se eu estivesse fazendo por encomenda? Né? E daí a Lauren fala... A Lauren fala assim, ah, o meu deu 1,5 m e a minha encomenda é 1,5 m. E eu fiz tantas correntinhas. Se eu vou por ela, não é que ela deu a dica errada. Peraí. Ligação. Não é que ela deu a dica errada, né? Ou fez a aula errada. Não. É que o ponto dela é para aquele tamanho. Vai ficar daquele tamanho a passadeira dela. Então, por isso que a gente tem que aprender a reconhecer o nosso ponto, tá? Pra quando a gente quiser uma medida ali, uma medida exata. No crochê não tem medida exata, né? Mas enfim, quando a gente quiser uma certa medida, a gente saber, né? Pelo nosso ponto, como que a gente deve fazer. E essa daqui foi uma dica que eu passei pra vocês. Irem reconhecendo pelo ponto de vocês, a medida que ficou o tapete de vocês, pra vocês saberem qual que é o começo. Ah, tá, eu vou ter que aumentar, mas daí eu aumento quantas correntinhas? Como que eu sei? Aí você vai ver o tapete que você tá fazendo. Às vezes precisa aumentar de 5 em 5, que às vezes é os 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação no começo. Às vezes é de 4 em 4, 3 correntinhas e 3 pontos altos e 2 correntinhas e uma correntinha de separação. Então, de 4 em 4 você faz o aumento, entendeu? Não vai aumentar na louca e de qualquer jeito também. Você tem que ver conforme o tapete que você tá fazendo ali. Entendeu? Às vezes é de 5 em 5, de 4 em 4. Aí você vê de quantas em quantas correntinhas você pode aumentar. Aí você vai aumentando. Aumentei 4, mais 4, mais 4. Aí, faço a medida. Ah, deu quase, eu vou fazer mais 4. Então, você faz mais 4. E daí você anota. Quantas correntinhas que você fez. Você sempre tem que ter anotado. Pra que quando você for fazer, às vezes, o mesmo modelo, ou até um tapete que seja bem parecido, você saber, ah, naquela eu fiz 65 correntinhas, então vou precisar de 65 correntinhas nessa também. Porque se você não anotar, você vai esquecer, né? Ai, aquele dia eu aumentei mais 4, mais 4. Quantas vezes mais eu aumentei que eu não me lembro? Você vai se perder. Então, sempre anota, né? No total, eu precisei de 65 correntinhas no início desse tapete.
Anota para não esquecer, tá? Outra dica, né? Sempre anote. Anote as correntinhas iniciais, anote o peso de cada cor que você usou, né? Fez a base, aqui tá no azul celeste e azul petróleo. Fez a base no azul celeste, pesa, vê quanto que você gastou. Fez algumas carreiras aqui no azul petróleo, pesa, vê quanto você usou. Isso é muito importante também, porque mais pra frente, se você precisar novamente fazer aquele tapete, você olha no fio ali, não sabe se dá ou não dá, você vai lá, eu anotei o peso. Então, você vai ver quanto de cada um que você usou e você vai saber se o fio que tá lá vai dar pra fazer ou não. Então, se não der pra você, se não der pra fazer, você já bola outro esquema, já pega outra cor, ou faz uma troca de cor diferente do que você usou naquele tapete, enfim, entendeu? Sempre bom, então, você ter anotado suas coisinhas, tá bom? Então, eu vim aqui pra falar de medida e falei sobre algumas coisinhas a mais, mas é bom que você já pega as outras dicas junto, né? Vem aqui pra ver uma coisa, já aprende mais algumas coisas junto. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí, como que você faz para tirar a sua medida? Você usa essa dica aqui que eu te dei? E você anota, sempre anota, já passou algum perrengue por não saber tirar a medida, não ter noção, né, da medida, teve que desmanchar tapete, teve que refazer, enfim, deixa aí nos comentários, né, a sua experiência. E compartilhe esse vídeo também para me ajudar, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho, que tá tendo vídeo aí de segunda a sexta, tá? Então, ativa o sininho para não perder nada, tá bom? E um beijo, até a próxima!